Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje quem vai conversar conosco é o nosso amigo Carlos Gomes, com o tema Sede Perfeitos, para que a gente possa criar uma ambiência gostosa aqui. Eu convido a todos a fechar os olhos, mentalizar a presença amiga de Jesus, nos incluindo, iluminando nossas mentes e corações, para que estejamos receptivos aos ensinamentos dessa noite. Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Agradecemos a presença de todos aqui, de todas, nessa noite fria, presencialmente. Aqueles também que nos acompanham em suas casas, que não puderam vir. E a presença amiga dos nossos mentores e guias, que estão sempre presentes e se alegram quando nós escolhemos estar aqui, num lugar para falarmos de Jesus, falarmos da vida, do Espiritismo, e juntos possamos lembrar o que Jesus veio fazer na Terra e que hoje possamos entender, compreender, absorver e principalmente imitar. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Kardec colocou esse título, Sede Perfeitos. E quando nós vamos ver uma mensagem, um capítulo ou mesmo um livro, o título já quer dizer muita coisa. Não é casual os títulos das mensagens dos Espíritos. Então, quando a gente lê o título, Sede Perfeitos, o que a gente sente? Nossa, que ordem é essa? Está no imperativo, Vamos lembrar aqui da nossa escola o que é o verbo no imperativo. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Então é uma ordem, Então ele usou a segunda pessoa, do plural, para dizer sede, é para ser perfeito. Daí a gente conhecendo, Cada um se conhecendo, falando, nossa, será possível ser perfeito nessa vida? E a resposta é sim. Só que essa vida não é essa existência. Vida é a imortalidade, entrecortada com várias existências, ora na carne, ora no perispírito somente, mas estamos nos aperfeiçoando. E para reforçar que realmente é assim, nós temos o livro dos Espíritos, onde temos lá a pergunta 132, que fala do objetivo, no capítulo que fala do objetivo da encarnação. Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Entendendo, encarnar é o espírito entrar num corpo de carne para estagiar aqui nessas existências. E os espíritos respondem a ele: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Mas, além de Kardec, além dos espíritos, quem mais falou de perfeição? Ele, Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Jesus conversando com seus discípulos e lhe dando os ensinamentos que até hoje precisamos aprender, ele diz: amai os vossos inimigos, porque amar os amigos é um privilégio. É muito simples. Às vezes até é um reflexo do amigo, do amor do amigo, que nos faz amá-lo. Mais do que amar os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha o caminho da perfeição. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito.
palavras de Jesus. Né? Então, a essência da perfeição qual é? O amor, que é sentimento, e a caridade, que é a prática desse sentimento, na sua mais ampla acepção, que implica a prática de todas as virtudes. Então, veja a beleza e a importância da reencarnação para que, em cada existência, a gente possa exercitar uma virtude. E se a perfeição é o conjunto de todas as virtudes, um dia, não sabemos quando, nós teremos conquistado essa perfeição sempre relativa, porque nós não vamos ter a perfeição de Deus, senão nos tornaríamos Deus. E não, mas temos uma perfeição relativa que nós já conhecemos na Terra, que é a perfeição de Jesus. Então, não seremos Deus, mas seremos como Jesus, porque Jesus um dia foi como nós, imperfeito, numa caminhada de aprendizado em algum outro planeta que não a Terra, né? A Terra, nós que estamos tendo essa oportunidade. Então, veja que o caminho é esse. Então, antes de Jesus falar, né, da questão da perfeição, ele falou da necessidade do amor, que é o caminho da perfeição. Para isso, qual é o exercício para a gente fazer diariamente? Autoobservação. Como é que está essa minha caminhada rumo à perfeição? Já estou pensando, pelo menos, em amar, em conquistar virtudes, ou somente em gozar a vida, como muitos pensam, não é? Então, os vícios, os defeitos, alteram o sentimento de caridade, porque tem seu princípio no egoísmo, no orgulho, que lhes são a negação. Então, enquanto o egoísmo e o orgulho caminharem conosco, essa perfeição vai ficar cada vez mais distante, né? Porque são eles que nos impedem de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos, de crescermos e de nos aproximarmos de Deus, porque só vai ver Deus, segundo o Sermão do Monte, quem for puro de coração. E os puros estão sempre se doando e amando a todos, sem acepção de pessoas. Então, tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Qual é ela? A benevolência. Precisamos ser bons com as pessoas. Isso é benevolência. Indulgência, poder perdoar as imperfeições do outro, porque o outro é como eu, né? Tão imperfeito como eu. Então, se eu acho que o outro não merece perdão, eu também não mereço. A gente não fala isso no Pai Nosso? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A abnegação, deixar de pensar em si para pensar no outro. Devotamento, devotar-se a algo ou a alguém. Então, o que a gente entende dessa perfeição? É sempre de dentro para fora. O aperfeiçoamento é quando eu consigo me doar e fazer essa luz que há em mim brilhar para o outro. Só vou me aperfeiçoar quando o outro tiver prioridade na minha vida. E isso, por enquanto, exige um exercício maior, porque nós estamos numa sociedade materialista que nos fala e nos condiciona justamente o contrário. Por isso, essa dificuldade que ainda encontramos. Mas só o fato de estarmos reunidos aqui para ouvirmos a respeito já é um primeiro passo. Já estou aceitando a proposta. Praticá-la é só uma questão de tempo. Então, a fala de Jesus sobre perfeição vem depois de ter dito aos apóstolos as regras da caridade. E quando Allan Kardec pergunta também qual é o conceito de caridade segundo entendia Jesus,
Porque para a gente, a caridade é dar alguma coisa ao outro. Mas, segundo Jesus, é a benevolência, indulgência e perdão. Ser bom, admitir a imperfeição do outro sem brigar com ele e perdoar quando ele não for bom conosco. Dá para fazer? Não, Sandra. Esse suspiro é sintomático. Vou mudar a pergunta. Dá para pensar no assunto? Já é alguma coisa, né? Mas um dia todos nós estaremos fazendo, né? Aí eu vou falar assim, viu como conseguimos? Né? Há 10 mil anos ouvimos isso lá no Novo Espírita. E agora já estamos mais praticando. E isso é tão antigo que não começa com Jesus. Olha lá os 10 mandamentos. Será que estamos cumprindo pelo menos esses 10 mandamentos de 4.000 anos atrás, mais ou menos? Que parece simples quando a gente lê, mas vamos reler. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Estava surgindo à época o monoteísmo, né? Onde muitas das nações eram politeístas, tinham adoração a vários deuses, e surge o monoteísmo. Mas hoje, passados todos esses anos, será que às vezes a gente também não serve a um outro Deus? Um Deus Mamon, o Deus da matéria, né? Aquele Deus do bezerro de ouro, que quando Moisés desceu do monte, encontrou os seus irmãos ali adorando um bezerro de ouro, representando a materialidade. E como era esse bezerro? Era um corpo humano com cabeça de bezerro, ou de touro, ou de boi, o que seja. Por quê? Embora humano, a mentalidade daquela cabeça de bezerro era da questão da terra, da matéria, dos instintos. Então, quando nós alimentamos, né, exageradamente os instintos, nós estamos ainda adorando um bezerro de ouro. Quando a gente quer mais ter do que ser, nós estamos servindo ao Deus Mamon. Né? E a outra coisa também de ter mais de um Deus. Aí fiquei pensando em fazer analogia quando a gente é criança, tem o pai e a mãe, a gente pede para a mãe não deixa fazer alguma coisa. A gente corre para o pai e o pai deixa. Aí a gente fala para a mãe o quê? Viu? Meu pai deixou. Aí você vai e faz. Se a gente tivesse 2 deuses ou mais, a gente faria isso. Um Deus, né, não me dá, eu vou pedir para outro, como era antigamente. Né? Pedir a deuses diferentes, um vai te ajudar. E a gente sabe que não precisa ser assim. Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé, que é o Deus, né, dos judeus, e realmente eles não pronunciam, né? Tanto é que é um tetragrama, não tem A nem tem E. Como é que você fala Yahvé sem A e E? Isso foi colocado depois, né, para a gente pronunciar, pode ser Javé, Jeová, né? Mas é um nome que eles não pronunciam, eles falam o nome, ou falam Senhor, mas não o nome. Agora, o que seria isso? Não pronunciar falso o nome de Deus. Quando a gente coloca coisas humanas na boca de Deus. Deus quer, Deus não quer, Deus proíbe, Deus isso, Deus aquilo. Oi? Deus castiga. Até mãe fala para a filha, não faz isso que Deus vai te castigar. Antigamente a gente ouvia muito isso. Né? Então você está usando um nome falso, né, o nome de Deus, de forma falsa. Vem para essa religião que Deus vai te dar tudo que você está precisando. Né? Então, na minha última fala aqui que eu falei sobre Deus, quem somos nós dentro dessa grandiosidade que é Deus, essa inteligência, para saber o que ele pensa? Só tem uma coisa que a gente sabe que ele pensa, porque foi Jesus que contou. Ele quer que a gente ame. E isso a gente sabe que Deus quer. O resto é invenção humana. Né? Que é o que Jesus fala aqui. Ó. Perfeição. Amai não os que te amam, porque isso os fariseus fazem. Ame aquele que não te ama, ainda fala mal de você, ainda te prejudica. Né? E como é que você vai amar? Não é levando ele para dentro de casa.
é para não fazer nada contra ele, ainda orar para ele ser feliz, para te deixar em paz, né? Porque pessoas felizes não atrapalham a vida do outro, né? Então, que ele seja feliz, conquiste tudo que ele puder, e assim um dia a gente vai poder caminhar junto. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo. Isso aí os judeus também seguem à risca no Shabá, né? Que começa na sexta-feira, quando se vê a primeira estrela, geralmente 6h30 por aí, até eles veem a primeira estrela, já está começando, já pode acender as velas, que começa o Shabá, que vai até 6h30 de sábado. E as crianças, né, judias, sabendo disso, elas começam a apontar e falam para a mãe, lá já vi uma estrela, já começou o Shabá. E uma época em que os rituais judaicos eram proibidos no Brasil, principalmente, né, eles tinham que fazer isso escondido. E aí o que eles inventaram? Contar a estrela, nasce verruga, né, para dar medo na criança, para ela não ficar apontando para o vizinho não ouvir, para não denunciar para a igreja e ser perseguido e morto, como aconteceu com os judeus quando vieram para cá. Né? Tinham que fazer os rituais escondidos. Então, eles guardam o sábado e esse Shabá, eles ficam esperando a semana inteira por ele, porque eles não fazem nenhum trabalho, nem cozinham, nada, né? Já deixa tudo pronto de véspera, mas eles ficam juntos. Então, o interessante do Shabá é o descanso de todo o trabalho, mas eles cantam as músicas deles, fazem as orações, conversam, é a hora quando a família fica junto, um dia inteiro junto. Nós estamos tendo esse dia para a família, em nome de Deus, nessa correria nossa. Então veja como é que tudo isso estava lá desde Moisés para a gente ter um comportamento melhor. Mas a gente pega e depois que o cristianismo virou o domingo, e vai trabalhar para servir ao Deus Mamon, para ter mais dinheiro, para ter mais estresse. Nem com a família estamos ficando do domingo. Para os cristãos, mas os judeus do sábado ficam. E se alegram, desde criança ficando com isso. Que momento estamos tendo para a família? Né? Então, se a gente não está conseguindo amar nem os cristãos juntos a nós, que dirá o inimigo? Como é que a gente quer ser perfeito desse jeito? Honra teu pai e tua mãe. Aí, falando em família, se nós, vamos colocar aí um meia-culpa, se nós, na adolescência, tivéssemos ouvido mais o papai e a mamãe, teríamos errado menos ou não? Né? Porque a gente, nessa época em especial, a gente acha que os pais não sabem nada, a gente vai ouvir os colegas da rua mais do que os mais velhos, né? Que estão proibindo determinadas coisas, estão falando muito na nossa cabeça, nos impedindo outras. E aí, quando a gente se torna pai e mãe, o que a gente fala ou pensa? Não é que eles tinham razão, né? E às vezes, em momentos que a gente obedeceu, de repente até deu certo. Então, esse honrar pai e mãe é realmente esse respeito pelo que eles acreditam, embora até a gente possa não concordar, mas entender o momento dele. A obediência é honrar pai e mãe. O cuidado na velhice, né? Hoje, né, muita gente fica na dúvida se cuida dos pais ou coloca no asilo. Por que quer colocar no asilo? Porque quer trabalhar para ganhar dinheiro e o pai e mãe se tornam um estorvo. Será que eu preciso mesmo? Não é o momento do retorno de tudo que eles fizeram? Então, estamos honrando pai e mãe. Quantos aí você já está fazendo? Vai anotando aí, são 10. Não matarás. É engraçado, é interessante, né? Que aqui não fala que não é para matar o ser humano. É apenas não matarás. Quantos animais já matamos? Né? Isso aí está incluído barata. Né? O Espiritismo não fala que a evolução passa pelos animais também? Por que a gente, só porque tem o poder de ser maior, né? A gente acha que pode pisar na barata, né? Pode matar os pequenininhos, só porque a gente pode fazer. Já é um exercício da matança.
É matar sonhos do outro, quando a gente fala, isso não vai dar certo. Matou. Acho melhor você não ir lá. Esse emprego não é para você, essa profissão não é para você. O que estamos matando? Não cometerás adultério. Adultério não é só uma questão conjugal, é de adulterar um documento, uma assinatura, né? Uma idade, para obter alguma vantagem. Isso é adulterar, é um adultério. Né? Não roubarás. Aí é uma época em que os pais falavam, né? O que é do outro, é do outro. Pode ser uma borrachinha, pode ser um lápis, é do outro. Pode ser uma fruta, está no pé na casa do enholau, então tem que ficar lá, não tem que subir lá para pegar goiaba. Não apresentarás falso testemunho, né? Tem muita gente aí jurando com a mão na Bíblia e fala, né? Mentira. Quando a gente replica, né, reproduz na nossa página da internet algo que não sabemos a fonte, que pode ser um fake news, é um falso testemunho. Porque a pessoa que me conhece, que vê que eu estou reproduzindo, acha que eu sei que a fonte é verdadeira e vai acreditar. E às vezes eu não sei, então é melhor não replicar, não reproduzir, não repostar, porque estamos apresentando um falso testemunho. Né? Porque se eu coloco na minha página, eu estou endossando aquele que está ali. Né? E às vezes é mentira. E aí? Não confirmei? Não cobiçarás a mulher do próximo, a casa, o campo, o escravo e o jumento. Está no mesmo item. Mulher, jumento e tudo mais. Por quê? Porque a época era propriedade do homem, tudo isso. Por isso que eles colocaram no mesmo item. Né? E esse cobiçar, depois Jesus vem confirmar, é pensamento. Né? Pensou em algo que é do outro, que nós conhecemos também com o nome de inveja. Deixa o outro ser feliz com o que ele tem. Veja com o que você tem, seja feliz também. Mas esse incômodo, né? Eu preciso ter o que o outro tem, porque eu acho que o outro é feliz pelo que ele tem. E eu tenho que ser feliz pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, porque vai acabar daqui a pouco. São tesouros mortos, né? Que a gente fica adquirindo. E aí, quantos vocês estão obedecendo desses 10? Pensem a respeito, para não dormir à noite. E aí vamos a Paulo. Paulo escreveu na cadeia, naquela prisão horrível que ele estava, até sem luz, para os romanos, né, no capítulo 7. O querer o bem está ao meu alcance. Paulo de Tarso falando, já no fim da vida, né, foi a última carta dele lá, já estava depois, seria degolado. Não, porém, o praticá-lo. Com isso a gente se identifica. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Para nós espíritas, nós não falamos pecado, mas podemos perceber aqui esse pecado como o equívoco, a imperfeição, o erro que carregamos, onde? No perispírito. Esse nosso perispírito registra todas as nossas existências pretéritas, passadas. Então, a gente está tão acostumado a determinado comportamento que mudar é dolorido. Então, na hora que eu vou tomar uma atitude, esse comportamento que já está impregnado em mim sai na frente. Né? Por isso que a gente continua cometendo os mesmos equívocos, por hábito. Né? São milênios fazendo a mesma coisa. Mudar de uma hora para outra é dolorido. Por isso que ele fala, ele quer fazer o bem, mas chega uma hora, que a hora que ele vai executar, o mal pula na frente. Será que nos identificamos com isso? Compraz-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Quem é esse homem interior? O Espírito. Mas percebo outra lei em meus membros, no corpo material,
que peleja contra a lei da minha razão e que acorrenta a lei do pecado. Então, a gente, na matéria, a gente atende muito às questões materiais, por hábito, né? Por isso que quando a gente está lá na espiritualidade, a gente faz 1000 promessas, não, eu vou conseguir, pode dar essa tarefa para mim e tudo mais, mas quando entra no corpo, muda tudo. Né? A gente fica fascinado pelas luzes da matéria e esquecemos a luz verdadeira espiritual. Pela razão, sirvo a lei de Deus, e pela carne, a lei dos equívocos. Parece familiar? Então, a gente vem toda semana aqui para alimentar a razão sobre o que devemos fazer. Mas o corpo ainda nos leva, né, a lugares que está mais acostumado. Então, nós temos que descondicionar esse corpo, condicionando a lei maior. E ele continua: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não tem o que julgar, porque não estarei errando mais. Se eu realmente estiver afinado com as leis divinas e com o que Jesus pregou, eu não tenho nem do que me julgar, que eu não estarei errando mais. A questão é essa, que ele conseguiu. Por isso que ele fala: os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito desejam as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Por que que as questões da carne é a morte? Porque tudo vai ficar, né? Vai ficar para trás, vai ficar morto. E o que a gente leva, o que a gente vai conquistar, é que a gente vai ter essa vida verdadeira, que é espiritual, e a paz que todos nós almejamos, que é a consciência tranquila. Ninguém tem do que me julgar, porque eu estou com Jesus, fazendo o que Jesus pediu para fazer. E aí, nesse capítulo 17, o Espírito Lázaro vai nos falar de um outro nome também, de uma outra palavra que a gente também não gosta muito, que é o dever. Né? Aí eu lembro quando eu era criança, que o pai chegava, a primeira coisa que ele perguntava: já fez o dever? Né? Que lá é dever, né? Aqui é tarefa. Então a gente tinha o dever de casa, né? Que tinha que ser feito. E na encarnação nós temos o dever de casa, nessa casa mental, nessa casa física, nessa casa que é o planeta. E aí o Espírito vai dizer que dever é obrigação moral, né? Não é o dever de arrumar uma casa, de ter um trabalho, de esses deveres sociais, não. É o dever moral da criatura para consigo mesma, em primeiro lugar. Primeira pessoa que eu tenho que cuidar é de mim mesmo. Como é que eu faço isso? Melhorando e educando os pensamentos. Educando os pensamentos, eu educo o sentimento e mudo a ação. Em seguida, com as dos outros, aqueles que convivem comigo, e é lei. Se é lei, é para ser obedecido. Então, é o dever moral, comportamento educado pelo Mestre Jesus. E ele mesmo reconhece: é difícil de cumprir. Por quê? Vai contra os interesses das atrações. Então, quando Jesus fala para amar os inimigos, isso é agradável ou desagradável? Né? Vai a favor do nosso interesse ou contra? Então, a gente quer fazer as coisas que dão prazer. E tem coisas que não dão, mas é para fazer. Né? Como essa. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Aí, de novo, quem estudou hoje à tarde sobre o livre-arbítrio, né? Está aí ele de novo. O aguilhão da consciência o adverte e sustenta, embora impotente diante dos sofismas da paixão. Então, a nossa consciência acusa quando a gente faz algo que não deveria. Ou no momento, ou no outro dia, né? A gente pensa: nossa, eu não deveria ter falado o que eu falei, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Sinal que a gente já tem consciência
do que deve, do que não deve fazer, né? Mas os sofismas da paixão, o engano da paixão, do prazer material ainda é forte em nós. Por isso buscamos, por isso atrasamos a nossa caminhada. Por isso, bendita dor, é na dor que a gente pula. Se não tivesse dor, nós seríamos piores do que somos, né? Porque a dor faz com que a gente repense determinados comportamentos. Na dor moral, porque todos nós fomos criados para sentir essa dor na consciência, porque dor e sofrimento são alavancas para a evolução do espírito, diz Joana de Ângeles. A igualdade face da dor é uma sublime providência de Deus. Então, Deus permite a dor para que a gente aprenda. Como os pais, né? Deixa o filho cair, né? Sofrer, mas está aprendendo. Somos instruídos pela experiência comum para que não pratiquemos o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, a pessoa sabe, né? Que ela vai usar determinada substância e vai fazer mal ao organismo. Por que ela continua usando? Né? Se já é adulto, nós estamos falando de criança. E nossa obrigação é cumprir o dever, porque quem cumpre o dever mostra que ama a Deus mais do que as criaturas. Ama as criaturas mais do que a si mesmo, está diminuindo o egoísmo. E o homem deve amar o dever não porque o preserve dos males da vida. Então, não é para negociar. Se eu fizer o que Jesus mandou, ele vai ver que eu sou bonzinho, não vai deixar eu sofrer. Não funciona assim. Senão os santos não teriam sofrido. Né? Eu tenho que cumprir o meu dever, independente do que vai me acontecer na minha caminhada. Porque tem gente que fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo certinho, ainda tenho que passar por esse problema, então não vou fazer mais não. Vou sair da brincadeira. Aí isso é um espírito infantil, imaturo. Né? A humanidade não pode subtrair isso, porque nós estamos no planeta de provas e expiação. Então nós vamos sofrer o quê? Provas e expiações. Ainda não estamos no mundo celeste. Né? E mesmo esses que estão lá, vêm à Terra e sofrem. Jesus não veio de lá e não sofreu fisicamente, o que quiseram fazer com ele. Então, o sofrimento faz parte da vida. Não é castigo, tá? Para de falar isso para os filhinhos. Confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Todos nós hoje estamos mais maduros pelos problemas que tivemos e superamos. E na época era muito dolorido, né? Foi muito dolorido. Mas graças a essa dor que a gente superou e cresceu. Né? Outros existiram por causa da dor e não estão mais aqui, o que é lamentável. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Ela, mesmo no mundo celeste, o Espírito já no nível de Jesus, continuamos com a obrigação moral de auxiliar os mais necessitados. Até quem está em planetas mais evoluídos olham para a Terra e nos auxiliam com vibrações, né, com intuições, para que a gente permaneça vivo. É preciso refletir as virtudes do Eterno, a beleza da sua obra, para que ela resplandeça aos olhos de todos. Então, olhar a natureza e ver Deus refletido nela, nas belezas do mundo, não nos problemas. Os problemas, dificuldades e tudo isso que a gente não gosta de ver nos noticiários são obras do homem, não de Deus. O erro, a injustiça social e tudo mais, obras do homem. E Deus aguarda que a gente acorde e arrume essa bagunça. Qual é o nosso papel aqui, que eu já falei? Conquistar virtudes. E o que é isso? Virtudes. Aí o Espírito vai dizer. É o conjunto de todas as qualidades essenciais. Qualidades que a gente não pode ficar sem, como espírito. Por isso ela é essencial para o homem que quer ser considerado homem de bem, não homens de bens.
né? Que é o que a gente mais almeja. Então é preciso ser bom. Né? Já falei aqui que houve uma época que eu questionava, né? Por que eu preciso ser bom? E aí depois eu descobri que eu preciso ser bom, porque ser bom é uma característica do ser humano. Quem não é bom ainda não é humano, está em fase de crescimento. Né? Porque a bondade é característica humana que precisamos conquistar, desenvolver e praticar. Ser bom, caritativo, né? Ser caridoso, sem que ninguém veja. A caridade deve ser um modo de ser e não pontual em alguns momentos. A pessoa boa, naturalmente, ela é também caridosa. Precisou dela, ela está disponível 24 horas de cada dia. E não 24 horas por ano. Ou por século, vai saber. É laborioso, gosta de trabalhar. É uma coisa que muita gente precisa conquistar. O valor do trabalho. E tudo que produzimos é trabalho. Por isso que no Shabá, os judeus não fazem nada, eles não acendem um interruptor, é tudo com vela, porque não aciona o botão do fogão para não esquentar comida, porque é trabalho. Não pode andar de carro, não pode, né? Tem bairros, né, mais tradicionais, que você passar de carro lá, ele é apedrejado, porque ele está descumprindo a regra. Nada, nenhum trabalho nesse. Oi? Pois é. Só há exceção quando é questão de saúde. Aí, quando é ambulância, pode passar. Né? Mas o carro para passear ou alguma coisa assim, não. É um certo rigor, né, que eles têm, mas que faz pensar. A gente trabalha a semana inteira, um dia, para estar com as pessoas sem se preocupar com nada. A preocupação é estar com as pessoas, que é um hábito que a gente pode ter. Hoje eu vou lá visitar minha amiga, conversar com ela, para estar com ela. Sem preocupação. Nossa, eu tenho que ir para casa. Antigamente se fazia muito isso. As pessoas se visitavam mais e ficavam lá horas conversando. Né? A Raquel gosta de fazer isso, que ela põe lá as irmãs todas na calçada, vamos conversar. E ganha, não é perda de tempo, ao contrário, você ganha tempo junto com as pessoas que ama. Né? É muito melhor do que só ficar passando mensagem no celular, fria. Né? Laborioso, sóbrio, né? Modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz para ostentar, para fotografar, para colocar na rede social, né? Porque esse está alimentando o vício do orgulho. O orgulho também é um vício, segundo esse espírito. A gente está viciado em ser orgulhoso, está viciado em ser egoísta, viciado em ser vaidoso. Temos que, né, ir para um tratamento para tirar esse vício. Que a gente fala em vício, pensa bebida, cigarro, coisa externa. Mas há um vício que a gente precisa de uma comunidade terapêutica para trabalhar isso. E ela se chama Centro Espírita. Né? Estamos aqui em tratamento para eliminar esses vícios que trazemos de muito tempo. Porque a virtude verdadeira se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Né? Então, é fazer porque é para fazer. Lá, todos os homens virtuosos ignoravam que o fossem. Isso aí a gente vê muito bombeiro, né? Às vezes está pegando fogo, ele vai lá, salva uma criança, salva, né, um gatinho, que seja todo mundo, ele é um herói. Não. O que ele vai dizer? Eu fiz a minha obrigação. E tantos outros, né? A gente faz o que é para fazer. Os outros é que dão título de herói, de salvador. Não tem isso? Né? Se todos pensássemos assim, o mundo seria outro. Apenas deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse. Nenhum interesse naquele bem, a não ser a oportunidade de praticá-lo. Completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Nessa hora, né, não pensa em nada, você quer ir lá e resolver. Né?
Eu lembro até uma mãe que tirou a criança da boca do jacaré um tempo atrás, não sei se vocês viram, né? Saiu na internet, né? A criança caiu no lago, no zoológico, o jacaré pegou, ela foi lá. A mãe faz isso, né? Para salvar a criança, nem pensou em nada. Então, nessa hora, a gente faz o que precisa ser feito. Né? Alguém vai atravessar a rua, vem um carro, você corre e vai lá e você salva a pessoa, sem querer ganhar medalha, apenas pelo que precisa ser feito. Então, tem hora que a gente tem que esquecer de si e salvar o outro. Essa é a virtude verdadeiramente cristã espírita. Né? Já estão começando a praticar? Afastai de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, egoísmo ou amor próprio. Olha essa cena. Ele queria ganhar alguma coisa com isso? Quem é o mais humilde aqui? Quem está recebendo ou quem está doando? Né? A gente olha para Chico Xavier e vê a naturalidade com que ele fazia isso. Ele nem queria sair nessa foto, as pessoas que fotografam. Então, além dele doar, né? Ali ele dava uma moedinha para cada um, ele beijava a mão de cada um. Não interessa quem, mas espontaneamente. Não é para aparecer, nem para sair na foto, para pessoas acharem que ele era bom. Ele, naturalmente, era bom. O tempo todo. Né? Vamos aprender com ele. E espírita, e mineiro, e brasileiro. Olha como é que temos algo em comum com ele. Né? E temos que ter satisfação do dever cumprido. Deitar à noite na cabeça do travesseiro e falar, nossa, hoje o dia valeu, porque eu fiz algo de bom para o próximo. E me fez tão bem que eu vou ter um sono tranquilo. O homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, desde que não seja para colher elogios, fama, né? Fotografia. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Isso tudo o Espírito falando. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Então, todas as desgraças que acontecem, né, ao longo da história, a causa é o orgulho. Até hoje. Pelo orgulho é que as humanidades se hão perdido, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. O que a gente tem que buscar, então? Essa humildade de saber quem se é e não querer ser outra coisa, a não ser o que consegue ser. Né? François Nicolas Madeleine falou sobre isso. E o homem no mundo, purificai os vossos corações, não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil, porque senão a gente não sai daqui. Elevai vosso espírito àqueles por quem chamais. Isso aqui é interessante, que quando a gente faz uma prece, a gente quer chamar Jesus de volta, chamar os espíritos superiores, e não é. A prece é para expandir a mente, para a gente elevar. Por isso que a gente fala, vamos elevar os pensamentos. A gente tentar chegar o mais próximo a quem chamais, mais próximo de Jesus. Né? Então não é para trazer Jesus na Terra de novo, ele já veio, mas é para a gente chegar até ele. Né? E para chegar até ele, a gente tem que tirar esses pensamentos mundanos e inúteis, fúteis da nossa volta, da nossa mente. E por que eles entram tão facilmente? Porque a gente está olhando para ele o tempo inteiro. É igual o celular, você fica olhando o celular o tempo inteiro, tem muita coisa que a gente coloca para dentro como um alimento estragado. Né? Às vezes até você quer ver uma coisa boa, mas vai passando, vem algumas coisas no meio ali, né? Está estragado. E aí quando você vai fazer uma prece, aquilo aparece. Aí não sobe a mente. Olha o que a gente faz com a gente mesmo. Né? Não podemos fazer diferente a partir de hoje. Vamos desligar o celular de vez em quando, principalmente aqui na palestra. Né? Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, posso lançar em profusão a semente que é preciso germinar em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. A gente precisa, numa prece, abrir campo para que os espíritos superiores possam agir.
né? Como é que abre campo? Melhorando esse pensamento, melhorando a vibração, pensando em coisas boas. Então, antes da prece, abre aqui, né, a paisagem, uma música suave. Aí você vai se preparando, aqui você vai fazer a prece, você já está inundado com essas coisas boas, fica mais fácil a sintonia. Não é tão difícil assim, mas requer um certo tempo. Né? Respira antes, né? Senão a gente faz aquela prece de socorro, desesperada. Ai, meu Deus, me ajuda, ai, meu Deus, me ajuda. Isso aí não está falando nada. Vamos falar com Joana, o que ela tem a dizer sobre o ser de perfeitos. Olha, não podemos nos esquecer, o homem é um ser espiritual em primeiro lugar, em um incessante despertar. Nós estamos acordando a cada dia para a verdadeira vida. Isso tudo é ilusão, e a gente gosta da ilusão, por isso que sofre. Pela sua natureza energética, se vincula a essa angelitude. E, através do processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou, retendo-se nas amarras do instinto, onde nós começamos, esforçando-se pela aquisição de consciência, que é o que estamos fazendo aqui, para liberar-se dele, do instinto, e favorecer o desdobrar de todas as potências latentes que procedem da sua origem transcendental. Qual é essa origem transcendental? Deus. A gente não foi criado por Deus, Deus não é amor, não somos feitos à sua imagem e semelhança, então nós estamos cheios de amor. Só que tem que abrir aqui a fenda para ele sair, como uma luz sai para o outro. As potencialidades já estão em nós, mas o orgulho segura, são as muralhas, orgulho, vaidade e egoísmo. Por isso Jesus falou, brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Faz alguma coisa pelo mundo. Você foi chamado para estar aqui, para contribuir com essa obra que também não está pronta. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos, superando a si mesmo. Autoconhecimento. Descobrindo as finalidades existenciais. Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui ainda? Achar um sentido para a vida. Raciocinando em termos de vida plena. A vida não é só aqui, do berço ao túmulo. Vai ter uma continuidade, como eu já vim de muito tempo atrás. Isso tem que estar muito claro no nosso dia a dia, na nossa vida. Constante de saber do sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso de evolução. O caminho agora é para dentro, encontrar a si mesmo, encontrar a sua sombra, segundo Jung, para tirar da sombra aquilo que nos faz mal e deixar brotar o bom que há em nós. Então, a virtuosidade terrena não é, isso é importante também, não é pecado sentir prazer na carne, tá bom? Não é para, né, ficar achando que a gente tem que ficar só em oração. Temos que viver as coisas da terra, nós estamos na terra. Então, não repelir os prazeres que as condições humanas permitem. Claro que vamos evitar os excessos. Né? Comer é uma forma de prazer, mas na hora que já estiver saciado, pode sair da mesa. Né? Não é porque é de graça, boca livre, que você vai comer tudo que está ali no buffet e passar mal no dia seguinte, ou terminar na Unimed depois da festa, como acontece com muita gente. Basta reportar todos os atos da sua vida ao Criador, ao começar ou acabar uma obra. Por isso que todo trabalho espírita começa com uma prece, termina com uma prece. A nossa vida diária também precisa ser assim. Vai sair, faz uma prece. Chega, faz uma prece. Né? Vai se alimentar, faz uma prece. Acaba de alimentar, agradeça. Eleve o pensamento ao Criador e peça proteção. A gente sozinho a gente não consegue nada. Precisamos da ajuda desses invisíveis que nos amam, que caminham conosco, nossos tutores. A gente não para em pé, pela nossa imperfeição, que é muita. Pedir a sua bênção para concluí-la. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, concluímos com
Georges nesse capítulo, dizendo: alma e corpo estão em dependência mútua. Precisamos cuidar dos dois. Do espírito, com o alimento espiritual do Evangelho, do corpo, com os alimentos e procedimentos necessários da carne. Amai a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento do espírito. Ela é o corpo que me transporta para todos os lados, então ele tem que estar em forma. Não é martirizando o corpo que sereis perfeito. Ele está fazendo aqui uma crítica às pessoas que fazem autoflagelação, que fica ajoelhado no milho, que fica subindo escada de joelho. Isso aí você está martirizando o corpo e o espírito pode continuar o mesmo. Né? Então, é o espírito que tem que ser sacrificado. A perfeição está toda nas reformas que fizerdes passar o espírito. Dobrai-o, esse é o sacrifício maior. Submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, temos que cuidar do espírito para que ele seja menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta. E vamos ler Livro Espírita, lá. Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Anjos, de Valdo Franco. Bíblia de Jerusalém, vamos ler a Bíblia. Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitos textos interessantes para ler. E o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de cabeceira. Tudo bem? Vamos sair daqui menos imperfeitos. Quem faz a peça? A Sara vai voltar? A prece? Eu mesmo posso fazer? Então vamos abrir campo para que a espiritualidade atue em nós, colocando na nossa mente a figura de Jesus, que já convencionamos, que ele possa estar na nossa frente agora, e em pensamento possamos conversar com ele. Em primeiro lugar, agradecendo, porque ainda estamos aqui, com saúde, com determinação, com vontade de acertar. Pedindo perdão pelas faltas que as nossas imperfeições ainda nos fazem realizar. E pedindo forças para vencermos a nós mesmos, superando esses obstáculos que colocamos em nós, superando o orgulho, colocando em seu lugar a humildade, não nos sentindo maior ou melhor de quem quer que seja, mas sendo o que conseguimos ser, superando a vaidade, procurando a simplicidade, que é também sofisticação, superando o egoísmo, nos fazendo úteis a alguém o tempo todo. E observando aqueles que conseguiram, que santificaram a sua vida, como Chico Xavier e tantos outros. E procuremos imitá-los naquilo que já conseguimos. Agradecemos também, Senhor, pelos mentores, tutores que caminham conosco, torcem pela nossa vitória e querem que acertemos mais. E pedimos por aqueles que ainda não aceitam que o bem deve ser o sentido da nossa vida, que acordem, que deixem de dormir na matéria, e enxerguem a vida verdadeira como nós queremos, como Saulo de Tarso, retirar as escamas da matéria do nosso olhar e visualizarmos somente o bem, o amor e a alegria de viver. Obrigado, Senhor, e assim seja. Obrigado, meninos e meninas, por estarem aqui hoje. E terem aquecido o ambiente, né? Cada um que chega traz um calor humano, ficou até quente.